certo? E aí não vai sair um outro ônibus daqui, porque Ibituva está no percurso, principalmente com relação a Bebedouro. Outra situação, nós temos estudantes do nosso município que trabalham em Bebedouro. E teria o direito, tem carteirinha emitida, ele está retornando, ele tem direito. E ele também está tendo que ligar para a irmã, está tendo que ligar para o tio, para o pai, para buscá-lo, porque o motorista, ele não está errado, não. Como que ele vai transportar o excesso? E pensando do ponto de vista de qualidade de serviço prestado, eu estou pensando no estudante. Ele não é obrigado a vir no ônibus lotado. Ele tem que brigar pelo interesse, por interesse dele, pelo que ele busca. Mas nós temos, agora que chega essa demanda, nós temos que cobrar. E eu acredito que tem vereador que não tem nem conhecimento disso. Porque isso tem acontecido corriqueiramente em Ibituva. Tem estudante indo para o trevo, porque sai o ônibus em Ibituva, não consegue adentrar por conta do excesso de estudante. Eles vão para o trevo para ver se passa uma segunda linha, com um espaço para ele poder adentrar e ir atrás de algo que é direito dele. O que está fazendo, quem que é o responsável por algo tão desastroso na Secretaria de Educação? Porque eu vou aqui falar da Vanderly, vou citar o nome dela, porque ela é responsável pela pasta. E eu estive numa reunião na prefeitura, onde a pauta era educação, era uma reunião com os professores, e ela simplesmente falou que o que traz o vereador à prefeitura, eu falei, o mesmo que traz a senhora, a secretária é responsável pela pasta. Ela falou, não estou sabendo de reunião. Fui falar do transporte, não estou sabendo de transporte, não tem dinheiro para transporte. Gente, vamos tratar com mais respeito o futuro do nosso país. Vamos tratar com respeito os estudantes. Pitangueiras avançou 50 anos nos 5 primeiros anos quando se entregou esse transporte universal gratuito. Por que eu digo nos 5 primeiros? Porque foi a primeira levada de advogados, de professores. Porque antes só estudava quem tinha dinheiro. Então, não vamos ser a favor do retrocesso. Vamos levantar essa pauta. Eu vou colocar um requerimento aqui. Vou até levantar os nomes dos problemas dos futuros alunos que têm tido esse tipo de problema. Eu vou colocar o nome deles, porque eles me autorizaram a colocar. E isso precisa ser resolvido. Até espero que não tenha necessidade. Que a próxima sessão, só depois do Carnaval? Ou antes do Carnaval? Depois do Carnaval. Ele tem um mês aí para ele tentar resolver, e que eu vou entrar em contato com esse grupo de WhatsApp que a gente criou, para não precisa do requerimento, porque o requerimento não vai haver necessidade. Foi sanado as nossas demandas e o que a gente solicitou. Obrigado pelo espaço na fala, vereador. Sim, claro, à vontade. É muito triste que todo ano acontece as mesmas coisas. Né? E nunca acho responsável, certo? Precisa de alguém vir até a gente, reclamar, a gente cobrar do prefeito. Eu falei com o prefeito ligou na hora para a secretária, certo? Conversou. Eu acho que até tem alguma solução, que o nosso colega presidente esteve lá hoje, acho que tem alguma coisa. Resolve as coisas, mas demora muito para resolver. As pessoas sofrem, não pode sofrer. Sim. O aluno que ganhou a bolsa. Puxa, ele ganhou, é o maior prazer ele ter a vontade de estudar e não ter o ônibus. E um dos critérios é a frequência, né, para ter a bolsa. Exatamente. E realmente é inaceitável isso que o Haroldo acaba de colocar, que o vereador, né, lá do distrito, que um estudante sair da praça e correr até o trevo, e ainda correndo o risco de não ir para a escola. E o que a gente fica triste é que temos dinheiro, a educação tem dinheiro, a prefeitura tem dinheiro, e é direito do estudante. O vereador, vamos conselho à parte? Claro. Realmente, essa semana também foi preocupante, está sendo preocupante essa situação. Eu estava até comentando com o Edson aqui, o Zé Paulo comentou em si.
Não se pode, gente. Uma secretária está 6 anos no mesmo lugar e todo ano acontece a mesma coisa. Se tivesse assumido lá ontem ou mês passado, tudo bem, teria mas está 6 anos lá. Teria uma justificativa, né? E o que você disse aí sobre maltratar, uma pessoa também me ligou dizendo, eu não vou falar o nome dela aqui, mas a pessoa falou, gente, eu fui maltratado lá. É muito sério, não é? E outra, houve uma comparação, houve uma discriminação pelo que a pessoa me falou, sabe? Até eu estava com o prefeito, nós estávamos lá, eu, o Zé Paulo e o Preto lá, essa semana lá, nós levamos o conhecimento dele. Levamos o conhecimento do executivo. Agora, essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. Não pode. Claro. Outra coisa, nós temos vários ônibus. Esse ano, eu já trouxe 2 ônibus para o município. Aí a questão é o seguinte, esses ônibus que chegaram, eles podem ser usados nesse momento. Por quê? À noite, criança não tem aula à noite. À noite não tem aula para criança. Então, o ônibus está ocioso lá. Se põe o ônibus do município, ainda questionamos ele no dia lá, cadê o ônibus novo que foi comprado na época do João? O irmão do vereador aqui, ele é um secretário, comprou um ônibus novinho. Cadê esse ônibus? É uma causa emergencial, exatamente. Né? E outra, uma semana se pode colocar. Eu acho que você não pode tirar o direito da criança do ônibus durante o dia. Agora, à noite é diferente. Não tem aula para criança à noite. Então, tá faltando logística, tá faltando. Eu sempre falo de falar não, né? Que não tem. Como? Exatamente. Eu acho que essa situação tá difícil. Só um minutinho. O que eu ouvi ontem é que para Bebedouro, por exemplo, faltava 15 vagas. Puxa, esses ônibus amarelos aí que o Estado doou para o município. Exatamente. Pô, ele está aí parado, não está certo. Tem motorista. Convoca na hora, chama, né? Pega um ônibus e leva esse pessoal até organizar a empresa que foi contratada. Todo ano a mesma coisa, E essa mulher que não atende a gente. O Rominha acabou de ligar para ela e não atendeu. Eu estava com outro problema aqui, na saúde, eu liguei para a secretária da saúde e ela me atendeu na hora. Ela te retornou? Pela ordem, claro. Deixa eu complementar uma coisa. Certíssimos, as pessoas estão indo na educação, não é só para o transporte, que às vezes que tem esse problema, que Secretaria da Educação tem que ter educação, né? Isso é o mínimo. Mas, na minha maneira de pensar, esse problema, ele é um problema da administração. A educação, ela tem creches, ela tem educação especial, ela tem... Então, está na hora deste serviço ser abarcado por outra secretaria. Principalmente para utilizar recursos tecnológicos. Gente, se faz carteirinha do mesmo jeito que o Zeco fazia há 20 anos, quando eu fiz faculdade. Não dá mais para uma prefeitura do porte de Pitangueiras continuar fazendo os procedimentos do mesmo jeito. Então, se a educação, porque hoje eu liguei para falar e falei tudo isso com o funcionário que trabalha lá, discutindo, porque a gente tem que apontar, a gente tem que reclamar, mas tem que procurar as soluções, né? Quanto a essa questão dos ônibus aí, segundo ele, a questão que precisa pagar seguro. O que o prefeito tem medo, né? De repente, se acontece um acidente, esses ônibus, esses alunos não estão assegurados. Mas, gente, eu penso assim, a vida é correr risco. Eu fiz faculdade com ônibus da prefeitura. Graças a Deus, nunca ninguém morreu. Se acontecer, gente, acho que tem que assumir. Agora, o que não pode é o aluno ficar sem ir. E ainda o seguinte, Henry, o que é mais grave. Por exemplo, Bebedouro tem 10 ônibus, tá? O Haroldo falou aqui de Bituva, mas passou ônibus com vaga, porque vão 10. Às vezes um vai 38 alunos, o outro vai 37. Porque sempre tem falta, gente. Então, libera para quem precisa ir, porque vão perder o curso, vão perder a vaga. E a prefeitura, a administração,
planeja de retirar da Secretaria da Educação. A educação não tem mais condições, a educação é muito grande e não aumenta o número de pessoas lá. Não aumenta. Vocês podem ver que é o mesmo número de pessoas que trabalhavam desde 2017. Precisa fazer de maneira, porque os alunos poderiam comunicar. Quando nós fizemos, lembra que teve aquele problema? Nós fizemos, todos os vereadores ajudaram. A gente tinha um aplicativozinho, todo mundo entrava no dia, reservava lá, se sabia à noite quantos alunos iam, quantos ônibus a gente ia precisar. Gente, isso é simples para uma Secretaria de Educação. Né? É um formulário do Google Forms. Então, está na hora, né, de formatizar. Então, tomara, Henrique, que essa discussão nossa faça com que todos serem transportados. Sim. E ontem falei com o prefeito, ele autorizou pelo menos assim, aqueles que estavam lá na lista, mas não é suficiente. Barretos era para ser, Rominho, 3 ônibus, parece que está indo 2. Gente, é investimento, educação é investimento. Para que cortar? Vamos fazer 3, não cortar. Só isso, obrigada. Vereador, por gentileza, Posso? Sei que o senhor já está há um tempo aí na tribuna, mas era tema do meu tema livre. Do nosso, eu acho que da maioria, né? Mas eu quero falar bem rapidamente, é o seguinte, eu também tenho sido procurado por essa questão de falta de vaga em ônibus, não é a primeira vez, todo ano, meio do ano, recesso de julho, início do ano letivo, tem essa reclamação. Todo ano. Aí a gente liga para a Vanderly, aí a gente liga para o prefeito, e sempre as mesmas coisas, sempre. Aí no outro dia que a gente fala dela aqui, ela liga para a gente. Aí eu falo, não vou atender. Não vou atender, porque ela liga, porque ela acha um desrespeito questioná-la. Pô, ela está num cargo público, um cargo político. Como nós somos questionados pela população, ela também tem que ser. Outra coisa, os ovos de Páscoa, hein? Não é para entregar depois da Páscoa. A mágica da Páscoa, do coelhinho da Páscoa, tem que ser em abril, no dia correto. Não vai entregar muitos dias depois. Então já começa a planejar, gente. Já começa a planejar. Ela não gosta que fala. Mas é uma incompetência que é, assim, é absurda, porque não é a primeira vez, gente. Então eu sou suspeito para falar, que já falei muito dela aí, mas... Obrigado, vereador. Muito obrigado. Ninguém mais querendo discutir, passaremos para discutir. Mais uma vez, boa noite a todos. O tema foi bem abordado aí, o Henry falou sobre a questão do estudante, mas eu ainda vou falar de estudante, mas com algo específico, certo? Nós, vereadores, precisamos entender que temos o ensino superior, tem o ensino fundamental e temos o ensino técnico, certo? E os alunos do ensino técnico estão desassistidos pelo município, certo? Estão buscando recursos da onde não tem, financeiro e tudo mais, para poder estudar em Bebedouro. E eu já venho falando disso há 2 anos nessa casa. E aí eu fico me perguntando, é má vontade política? Não temos legislação? O prefeito pode responder algum processo por entregar para essa pequena fatia algo que eles esperam há 2 anos? Todo ano abre-se o espaço para dialogar, mas não se entrega, só sabe falar não, certo? Então, o que eu queria era ter a certeza que esses 50 e poucos mil reais aí fosse para esse transporte, tá? E não escutar do atual prefeito, Marcos Soriano, o que eu escutei, que se ele abrir espaço e custear esses 8 estudantes que vão para Bebedouro de Ibituva, ele vai abrir precedentes, como se os pais desses estudantes estivessem cometendo um crime em buscar um ensino técnico. Aí eu ainda continuei a indagação, no sentido de que, gente,
é entregar para o município futuros bons profissionais. E se no ano seguinte tivermos 50, 100, 200, melhor ainda. Ah, mas Pitangueiras entrega também um ensino técnico. Mas não, entrega para aquele estudante o que ele busca, certo? Tem criança que com seus 3, 4 aninhos, quando começa a falar, ele já fala para a mamãe e para o papai o que ele quer ser quando crescer. Não vai ser um prefeito que vai dizer para o pai, para a mãe, principalmente para esse estudante, que ele tem que mudar o seu sonho, porque Pitangueiras oferta só isso daqui. Certo? Então, sinceramente, prefeito, espero que esse projeto aí, esse valor que o senhor solicitou aqui, tenha um mínimo de transparência para nos mostrar nessa Casa Legislativa para onde vai esse dinheiro, que seja para o ensino técnico, que contrate, que seja a mesma empresa que preste o serviço para levar esses estudantes, tá? E não estou aqui cobrando para estudantes de escola particular, não. Estou cobrando para os estudantes que faz ensino técnico e ensino médio, tudo na mesma escola. É o 3º ano que eu levanto essa bandeira. E eu acredito, diante da firmeza em falar não para esses pais, que o ano que vem eu vou estar aqui de novo cobrando. Mas aí eu acho que esse prefeito pensa que todo mundo, inclusive esses pais, tem a memória curta. E aí eu vejo uma grande possibilidade de, num ano eleitoral, ele cumprir com algo que é direito, não só dos estudantes, mas das famílias que sonham com seus filhos se formando no ensino técnico. Boa noite a todos. Ah, e para terminar, estou eu todos os dias em frente à ETEC em Bebedouro. Tem ônibus de empresa privada, que com certeza o município custeia. Tem ônibus, o amarelinho que o Zé Paulo acabou de falar aqui, de todos os municípios com proximidade a Bebedouro, Taquaral, Viradouro, Terra Roxa, Pirangi, Monte Azul. O que ele precisa para ele colocar esses ônibus parados lá para levar esses estudantes? Será que ele tem alta demanda, a secretária tem alta demanda que esses ônibus não podem ser disponibilizados durante o dia para o ensino técnico? Ou ele precisa de legislação? Porque são recursos, ônibus comprados com recursos do Fundeb, ele precisa de legislação, manda para essa casa que essa casa autoriza. Essa casa dá legitimidade a algo que é necessário para os nossos estudantes. Então, fica aqui mais um ano, 3 anos, prefeito, 3 anos, e eu estou aqui cobrando algo que você deveria fazer por obrigação. É obrigação você entregar para esses estudantes, são direito deles. Os pais, a família deles que tanto anseiam por um futuro melhor, pagam impostos. E tem direito sim. Então, se não for nessa sessão, na próxima, eu estou esperando para a gente ver de onde vai esse recurso, porque falta transparência do projeto. Estou votando porque para educação, saúde, nós vamos votar sim sempre. Mas tomara que seja para esse transporte. Boa noite a todos. Mais alguém querendo discutir? Passaremos à votação. Primeiro votar o vereador Ailson, Edson, Franz, Edson, Aru, José Paulo, favorável. Manuel, professora Márcia, Sim. Paulo, Gomes, Sérgio e Walter. Aprovado. Projeto de lei número 009. Exposição de motivos ao projeto de lei 009. Para dar cobertura ao crédito adicional especial a ser aberto no orçamento público no exercício 2023, será utilizada a anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 319.700 em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. O recurso será aplicado na contratação de empresa especializada de engenharia para a elaboração de projeto executivo completo de revitalização do córrego do município de Pitangueiras, prevendo macrodrenagem, urbanização e lazer. Ante o exposto, colocamos a presente propositura
apreciação desta augusta Casa Legislativa e data vênia. Esperamos que seja em plenário o projeto discutido, votado e aprovado, com o costumeiro acerto de Vossas Excelências. Pitangueiras, 3 de fevereiro, Marco Aurélio Soriano, prefeito. Em discussão? Vou rapidamente falar desse projeto, né, que vamos dizer assim, às vezes a pessoa que olhou rapidamente nele, ou a população, ou até algum dos nobres pares, praticamente 320 mil para um projeto, tá? É um projeto, não é obra. Então isso aí a gente ficou, nossa, 320 mil para fazer um projeto. Aí eu quis um pouquinho mais de esclarecimentos, até para passar depois para os demais. Fui até a Secretaria de Obras, hoje lá, o David me recebeu. No momento, o presidente, o Preto, estava lá, nós conversamos junto. E ele explicou que até é justificável. Isso é aquele convênio, né, com o Desenvolve São Paulo, que é um convênio que foi assinado o ano passado, ainda da gestão do PSDB, de uma obra de 11 milhões de revitalização da Avenida das Pitangueiras. Tá? É um valor grande, não como que eu posso dizer, não é emenda, é um financiamento, mas com juro lá embaixo, que é um ponto positivo que o governo do estado fez para inúmeros municípios, e é uma das cláusulas, né, desse contrato, esse projeto executivo dentro desse valor. Aí eu questiono, é um valor alto? É um valor alto, mas é um critério do Desenvolve São Paulo. 100 mil faria esse projeto? Faria, eu não posso provar, mas eu acredito que faria. Mas lá existem esses critérios, foi pego como base o menor valor, né, Preto, que o David mostrou para a gente, tinha projeto lá de maior complexidade, que passava de 400 mil. E o que contempla rápido nessa revitalização? É uma revitalização que vai ser feita da Rua São Paulo até a Rua Ceará, com estudo de macro drenagem, com a pavimentação, iluminação, o alargamento do leito ou aprofundamento, porque não dá para ser alargado. Tem projetos de 3 pontes iniciais, que o David colocou para a gente, que é a ponte da Rio Grande do Norte, é a ponte da Rua Bahia e tinha uma outra ponte que não me recordo agora. Então é um valor alto, sim, mas nós temos que aprovar isso. Aí vai abrir uma licitação desse projeto e depois dessa licitação vai, né, ter a empresa vencedora, isso volta todo para o governo do estado. Aí eles aprovam ou não, né? Não vai já pagar essa empresa, né? Mas é uma coisa que é um critério de dentro do projeto, né? Do Desenvolve. Se me permite. Claro. Além da Rua Ceará, que eu estive vendo com o David também, ele vai se estender até no final do Distrito Industrial, onde será feita outra ponte no final do Distrito Industrial, ligando o Distrito Industrial com o bairro Preto Felício lá. Não é isso, São Preto? Isso vai ser feito também lá, tá? Ele até me mandou o trecho onde depois eu vou ele mandou agora, já tinha iniciado a sessão, ele ficou de mandar, eu vou mandar no grupo aí dos vereadores para vocês verem certinho. Então, é uma coisa que, tipo assim, é alto para a nossa cidade? É muito alta, é muito. A complexidade dessas obras, dessa ponte, olha o vão, que vamos dizer assim, que é a ponte da Rua Rio Grande do Norte. Então é um vão muito pequeno, mas é um critério do convênio, né? Permite uma parte, nobre vereador. Parabenizo por você conhecer da área e procurar informações para a gente. Foi muito importante o que você trouxe para que
pudesse orientar o nosso voto, porque nós podemos ser questionados, olha, é um valor alto, mas pelas especificações deste projeto, conhecimento tem custo. Conhecimento tem custo. E para fazer um projeto desse, eu comecei a ver as especificações, tem estudos geológicos. Quer dizer, não é um projeto externo, é um projeto que envolve uma complexidade que não é só desses locais. E penso eu, gente, é importantíssimo, não dá mais para a gente continuar com os alagamentos que estão ocorrendo na Avenida das Pitangueiras. A cidade está ficando ilhada. A última chuva que teve, eu estava na escola, eu não tinha condição de vir para minha casa, como tem várias pessoas. E se uma pessoa passa mal que precisa ir na Santa Casa? Não passa nessa avenida. Então, eu acho que é para lá de urgente e que executem isso, que não fique só no projeto, porque é o projeto, mas que execute, porque nós precisamos disso para ontem, por causa desse monte de loteamento que foi autorizado, e a gente sabe que quando se autoriza loteamento, quando se perde a permeabilidade, a água, né, da chuva não tem onde ela infiltrar. Onde que ela vai? Ela vai alagar lá o rio. Tudo vai, a água daquele loteamento lá em cima está vindo para cá, daquele outro lá, tudo vai parar aqui. E aí, gente, vai acontecer morte ainda nessa avenida se eles não tomarem assim, que seja rápido, porque não é só o projeto, agora é executar rápido, porque minha preocupação é que as obras nunca terminam, a prainha não terminou, a gente não vê obra concluída, aquilo que conclui já precisa fazer de novo, então tomara que conclua. Obrigada. E só para finalizar, por exemplo, não é um projeto bonito que só se vende, então ele precisa realmente ser estudado tecnicamente para ter a probabilidade mínima de ter algum problema nessa execução. E, por exemplo, o projeto, a gente fala, eu brinco, que ninguém gosta de obra que é enterrada, né? Que é obra bonita, grande. E eu lembro que eu, quando estive secretário, através do Romim, nós tivemos uma emenda de 500 mil, que nós fizemos uma galeria da rua São Paulo e da rua, a última, do Matadouro, Ceará. É onde só nós temos galeria. Por exemplo, se nós temos galeria nesse percurso todo, a força da água que vai lá no final, ela é mínima. Foi o Romim que arrumou ainda, tinha que correr com a licitação, né? Foi exatamente. Então, é um projeto que a gente assusta com o valor, mas são critérios, são especificações aí que é bem importante e que nossa cidade toda vai ser beneficiada. Muito obrigado. Senhor presidente, rapidamente, obra totalmente necessário, né, além do paisagismo na nossa cidade, que na principal avenida, né, depois o prefeito também ele tem que pensar alguma coisa naquela parte onde não é mão dupla, que também tem muito caos ali. Não sou contra a obra, sou totalmente favorável, né? Tem que ter esse recurso mesmo se for recurso de financiamento, a maneira que for, eu acho que é necessário. Porém, voto contra o projeto de R$319 mil, porque vai contra tudo que eu acredito. 319 mil para um projeto, posso estar enganado, podem lá na administração dizer que, vou usar um termo mais tranquilo, não é o que eles usam, né? Eles usam uns termos mais pesados, às vezes para me criticar, mas talvez eles vão dizer que eu seja desatento, né? Mas não voto num projeto de 319 mil para fazer um projeto para uma obra. Não voto. Na hora que eu sair daqui, quero falar com a população, quero que alguém me questione e quero dizer, não, eu fui contra. Só para manifestar. Muito obrigado. Mais alguém quer discutir? Ninguém quer discutir, passaremos à votação. Primeiro a votar, vereador Ailson. Edson. Sim. Francis. Não. Haroldo. Sim. Henry. Favorável. José Paulo. Favorável. Manuel. Sim. Professora Márcia. Sim. Paulo. Sim. Gomes. Sim. Sérgio.
e Walter. Aprovado. Projeto de lei número... Não, tá certo. Número 10. Número 11. Exposição de motivo ao projeto número 12, para dar cobertura ao crédito adicional especial a ser aberto no orçamento público no exercício 2023, será utilizada a anulação de dotação orçamentária no valor de R$ 183 mil em atendimento à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. O recurso será aplicado na contratação de empresa especializada de engenharia para a execução de obras de reforma da Casa da Agricultura de Pitangueiras, imóvel que está sendo compartilhado entre Estado e município, através do termo de compartilhamento de imóvel, conforme deliberação CPI 10, de 13 de 11 de 2020 do Conselho do Patrimônio Imobiliário, onde abrigará a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, com todo o seu corpo administrativo e operacional da Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal, Guarda Patrimonial e Defesa Civil, além da Central de Monitoramento do município e Distrito de Ibituva. O imóvel também abriga 8 viaturas de 4 rodas, 7 viaturas de 2 rodas, além de viaturas do programa Agro São Paulo Seguro. Assim sendo, levando-se em consideração que o imóvel é antigo e apresenta-se deteriorado pelo tempo, o prédio necessita de obras de reforma, resultando num local apropriado, perfeito para o bom funcionamento da Secretaria, que, com o propósito e o bom atendimento à população e busca a melhoria da qualidade do serviço. Ante o exposto, colocamos a presente propositura a apreciação dessa augusta Casa Legislativa e data vênia. Esperamos que seja no plenário o projeto discutido, votado e aprovado. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, senhor presidente, o protesto de mais profundo respeito. Pitangueiras, 3 de fevereiro, Marco Aurélio Soriano, prefeito. Em discussão. Não, esse é da Casa da Lavoura. Casa da Cultura. 183 mil para a reforma da Casa da Agricultura. É. Usufruir, né? E é permitido esses termos de cessão, por exemplo, as escolas, né, a Valdomiro foi cedida, era do Estado, então esses termos de cessão, eles são permitidos e pode ser usado. Eu acho que é muito bom, né, a guarda. Eu acho que, assim, a gente só podia acrescentar, e eu não vou usar a tribuna livre pelo avanço da hora, mas um tema que faltava falar, o incentivo para a guarda, porque além do local de viatura, tem que ter investimento em pessoas. O que ocorreu com o plano de carreira da guarda, porque a reforma é para colocar a guarda municipal lá, a GCM e a patrimonial, né, e a defesa civil. O que ocorreu com o plano da guarda foi um desrespeito conosco e com
os funcionários, né, com os guardas. Foi a falta de respeito. Não promulgar um plano de carreira que tinha sido acordado, emenda que o Romim propôs, que acordou com o Júnior, daí 45 dias começar a pagar, agora comprometer toda uma corporação. Romim, a gente precisa discutir isso, nós precisamos marcar uma reunião, nós vereadores com o prefeito, não dá para ficar assim. Só isso que eu quero acrescentar, já que não vou usar a tribuna livre. Defesa dos guardas municipais. Obrigada. Passaremos então à votação. Primeiro a votar o vereador Ailson, Edson, França, Haroldo, Henry, José Paulo, Manuel, professora Márcia, Paulo, Gomes, Sérgio e o Walter. Entrou só para conhecimento do posto da escola. Passaremos agora ao tema livre. Pela ordem, primeiro a falar o vereador Ailson, o Edson, França, Haroldo, mais uma vez, boa noite a todos. Tema livre. Nós tivemos aí algumas sessões em 2023, porém sessões extraordinárias, e não tínhamos o espaço do tema livre. Eu queria aqui, no tema livre, abordar alguns assuntos que a gente não foi colocado durante a sessão, e dizer para vocês que também são assuntos de grande relevância. E um ou outro aqui que eu vou falar também não tem muita relevância, mas eu preciso falar. Eu queria colocar para vocês aqui que esse projeto da pesquisa, um recado para o prefeito. A melhor pesquisa que mostra alguns nortes de ações com relação a traçar diretriz e planejamento, é as indicações dos vereadores. Tá? Essa não te custa nada, senhor prefeito. Essa toda semana o senhor chega para o senhor de forma gratuita. As indicações de vereador são demandas de pessoas que não tiveram oportunidade de responder uma pesquisa, mas conversou com seus representantes. Eu queria falar também que hoje, a exatos, não sei se o relógio está certo, 22h44, uma sessão muito produtiva, com temas de grande relevância, com bons debates, porém, eu acho que fica cansativa. Eu e a Márcia, nós estávamos falando aqui da necessidade desta casa colocar uma sessão por semana. E assim, eu e o Edson, que somos de fora, a locomoção se torna um pouco mais difícil, mas a gente não está preocupado com isso, não. Os daqui também acredito que não. Vamos repensar sessões mais rápidas, para que na hora que tivermos temas de grande relevância, a gente não esteja preocupado com o horário. Porque o mesmo regimento da casa, que fala que a gente tem que ter 2 sessões por mês, também fala que se a gente adentrar o dia seguinte, à 00h01, a sessão tem que ser paralisada. A gente não pode transcorrer sessões com essa preocupação. Então, é uma proposta para a atual mesa, para a gente fazer uma sessão por semana, 4 por mês seria o ideal. Até porque existe aí muitos que falam que o vereador trabalha pouco. Tá? Como se a gente só viesse aqui, né, Preto? Seria uma ideia. Não, exatamente, mas isso eu vejo como algo relevante.
até mesmo a leitura das indicações, que eu acho que toma menos tempo do seu requerimento, eu acredito que só se todo mundo resolver fazer 10, 20 sessões, igual eu vi outro dia numa Câmara, numa cidade vizinha, mas eu acho que a questão de fazermos mais sessões durante o mês seria algo mais pontual e uma resposta muito positiva para a sociedade. Eu queria também deixar aqui um recado para o prefeito. A partir desta semana, estou eu muito engajado na fiscalização das emendas impositivas, se estão sendo cumpridas, se não tem mudanças no que foi imposto. Uma emenda impositiva é direito do vereador, e já fala em imposição. O vereador impôs que fosse investido em tal setor, em tal instituição, e eu tenho uma leve suspeita que as minhas emendas impositivas não têm sido cumpridas. Se chegar para mim qualquer tipo de irregularidade, motivo esse de eu levar ao conhecimento do Ministério Público. Porque se eu fiz a indicação das emendas impositivas, é porque eu diagnostiquei algo que precisa, e de forma pontual, precisa ser resolvidas. E eu acredito que não seja só comigo que tenha acontecido isso, mas é só uma suspeita. Essa semana estarei engajado para ver se as nossas emendas impositivas estão sendo cumpridas. Outra coisa, preciso aqui justificar o voto, não ia fazer parte do tema livre, mas houve um único voto divergente com relação ao projeto, como diz o França, um projeto para executar o projeto. E a minha votação favorável ao projeto é pelo fato que, se você tem um projeto igual essa mesa diretora já entregou para a atual mesa diretora, um projeto para reestruturar esse prédio, respeitando os padrões que aqui já existem, isso teve um custo, menor, lógico, mas teve um custo. E como diz a Márcia, conhecimento tem custo. O custo é alto? É alto. Mas permite para nós, pitangueirenses e bituvenses, que não ocorra erros como ocorreu com o poço de Bituva. O poço de Bituva, o poço que foi perfurado em Bituva, onde existe muitas inverdades sobre esse poço, e se ele voltar a ser tema, eu posso entregar muita coisa para vocês, porque eu estou empenhado nisso. Não teve um estudo técnico, relatado pelo secretário, foi o Matheus, o secretário administrativo, e a Juliana, que orientou fazer a perfuração do poço naquele local. Ali existe somente 2 aquíferos, e a metragem que foi perfurada não atingiu nem o aquífero que está contaminado, que nós já temos um poço inutilizado no mesmo local. Quando se diz que aquilo é emenda de parlamento, é mentira também. Certo? Não tem emenda de ninguém, não. Ali foi campanha política contra alguém e contra alguma situação. Não preciso falar mais disso, o tempo já passou. Então, as inverdades precisam começar a ser combatidas por esta casa. Tá? E está aqui eu. O dia que precisar, eu venho falar sim. Falei da pesquisa. Transporte estudantil. Nós já falamos, eu vou riscar do tema livre. Vamos falar de algo gratificante, de algo que muito nos enobrece, mas se trata de um parabéns à nossa única mulher aqui nesta casa, que teve a sua conclusão da sua tese por completa. Hoje nós temos uma doutora aqui nesta casa. Parabéns, Márcia. Parabéns. E assim, eu precisava te dar esses parabéns, porque no momento mais crítico da defesa dessa tese, você estava engajado aqui, assim como eu, porque nós estávamos juntos e alguns membros da CPI, o Walter, o presidente Preto, o Henry, o presidente, naquela ocasião, o presidente da casa, o Francis, o quanto você sofreu, porque você tinha, paralelo à sua relatoria, você tinha a defesa dessa tese. E tinha, paralelo a isso, a sua escola para você tomar conta.
E, paralelo a tudo isso, os ataques infundados, desrespeitosos, que muito nos afeta, porque entrega para a população coisas que não acontecem. E aqui, hoje, eu prometi para mim mesmo que eu viria para essa tribuna livre para defender, não a Márcia, a única mulher, não os vereadores, mas eu, como pessoa, e esta casa legislativa. Até queria ser menos fervoroso, que até recebi alguns elogios recentemente, que eu tenho falado menos alto agora. Estou falando mais brando. Fazer uma moção para mim, seria legal. E o som melhorou também. Eu queria aqui, na presença do público presente, agradecer o meu maior cabo eleitoral, que está aqui presente hoje. Porque eu quero sim fazer novos mandatos. Mas na condição que tem sido os ataques, meu nome está em evidência. Todo dia meu nome está em evidência nas redes sociais. Tinha gente que não me conhecia, me conhece agora. E não é por causa da minha candidatura a deputado, não. É porque alguém que poderia estar fazendo o bem, está fazendo o bem. Porque eu carinhosamente eu coloco, e eu acredito no que eu estou falando, uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa que, se for fazer realmente o bem, soma muito para o nosso município. Agora, faltar com respeito, insistir em algumas posições que parece ser algo pessoal, não soma nada para o nosso município, não. E quero dizer ainda, se acha que eu tenho medo de perder o meu mandato, mesmo que por um julgamento político, está muito enganado. Porque saio da minha casa todos os dias, 6 horas da manhã, para trabalhar. E foi assim a minha vida inteira. Eu, antes de ser um vereador, eu sou um trabalhador. E hoje me entristeceu, eu estando trabalhando, primo, amigo, prima, falar a verdade, prima, amigo, falar a verdade porque eu sou vulgo mentiroso também, primo, amigo, colegas vereadores, me mandando mensagem se eu tinha visto algo de denúncia de cassação. Gente, vamos parar com isso. Vamos contribuir com o nosso município. Vamos usar a expertise, como diz assim, a inteligência, para unir ainda mais o nosso município. Quando eu sou sempre oposição aos posicionamentos do prefeito, se ele me propor algo que eu estou propondo aqui, eu estou aberto também. É que aqui, eu só sou convidado para falar com o prefeito se for às escondidas. E agora, para dar fim a esse tema, eu quero falar da reunião que nós tivemos com os professores. Saiu um boato em Bituva que eu quase parti para cima do prefeito nessa reunião. É mentira. Se veio da equipe do prefeito, até acho que só quem pode falar isso é o prefeito, porque nem a equipe lá não estava. Não estava o vice, não estava a secretária. A única coisa que eu disse, e isso não é segredo para ninguém, é que ele tem o dom de enganar a poucos. Ele não queria mais reunião, certo? Com um grupo grande de professores. Ele queria 3 ou 4. Eu falei, prefeito, o senhor se julga... Ele falou naquela ocasião que ele é democrático, que o antigo prefeito não atendia ninguém. Parabéns pelo ato democrático. Eu só não posso ouvir ele falar que não conversa mais com a classe, que ele quer algumas lideranças. E se aí essas lideranças e a classe aceitar, ele coloca toda a classe contra as 3 lideranças e ele continua o seu caminho de mentiras. Que ele eu falo aqui na tribuna, nós temos o maior mentiroso da história da política de Pitangueiras à frente de um cargo do executivo hoje, que é o senhor Marcos Soriano. Então, tudo que eu estou falando aqui é um ato de coragem. Amanhã, se todo mundo estiver aí metendo pau no que eu falei, vai fazer com que eu coloque a cabeça no meu travesseiro hoje e durmo. Porque é assim que eu extravaso, é assim que eu me sinto bem. Hoje fui aconselhado por 70% desta casa a não falar o que eu estou falando aqui agora.
mas aí eu deixaria de ser eu mesmo. E eu nunca, nunca vou deixar de ser eu mesmo. Principalmente dentro dessa casa legislativa. Quem tem coragem para fazer, tem que ter coragem também para responder. Eu tinha uma rotina de fazer algumas lives. Mas as minhas lives estavam sempre muito pontuadas em algo que eu não reconheço. O dia que a EPTV vier atrás de algumas coisas, um órgão sério, alguma resposta sobre mim, ou sobre o meu mandato, ou sobre alguma coisa dessa casa, estou pronto para responder. O dia que o Ministério Público, como assim já fez, solicitar alguma resposta sobre a nossa condução dentro do mandato, estou pronto para responder. O dia que os órgãos sérios de comunicação me procurar, estou pronto para responder. Seja qual for a resposta. E o dia que todo esse trabalho que é feito de ataque, ele se tornar sério, também estou pronto para responder. Então isso aqui é um desabafo. É um desabafo de um pai de 3 filhos, que, sinceramente, não está nem aí para o que pensa um ou dois, que está aqui preocupado no que pensa o coletivo. O dia que Pitangueiras entender o quanto é importante o não às fake news, como é colocado aí, o não a tudo que eu tenho visto diariamente aqui em Pitangueiras, Pitangueiras vai se tornar uma cidade melhor. Com certeza. Nobre, é o tempo já. Eu acho que era a última coisa. O mais importante de tudo aqui eu já falei, que era parabenizar a nossa doutora desta casa. Muito obrigado a todos. Hein? José Paulo. Dispenso. Manuel. Professora Márcia. Boa noite a todos. Eu disse que eu não iria usar a tribuna livre, mas não poderia deixar de usar, porque nós temos 3 pessoas que estão que eu quero assim parabenizar por ficar aqui toda a sessão em busca da solução de um problema que eu me comprometi que traria para a tribuna livre. Então, não poderia deixar de falar, de expressar, de trazer aqui a preocupação para que todos os nobres vereadores nos ajudam a resolver. É a respeito de uma lombada colocada na Rua Amapá, número 563, e que tem um requerimento lá, né, feita pela advogada que está aqui presente, desde dia 15/2/2022, ou seja, vai fazer um ano. Romin disse que também já fez indicação. Então, nós temos 3 representantes, mas não é um pedido das 3, é um pedido de um bairro. E não só o bairro, das pessoas que pegam o transporte ali que vai para a usina. O que ocorre? Os vídeos que já chegaram até mim, o David foi muito aberto em tentar resolver, só que a gente precisa de gente lá dentro da prefeitura, porque o David só resolve quando alguém autoriza recurso. Então eu peço para os nobres vereadores aí da base, o Walter, o Romin, né, e o presidente, os demais que ajudem aí, que liberem recurso, porque não tem como. Estão fazendo estudo, mas tem que retirar. O David tem que retirar a lombada. Foi uma lombada que foi colocada e que ela represa toda a água. Então, quando chove, a casa ali não tem como sair, né? Tem comércio. Como que um cliente chega, como que um cliente sai? Quem está esperando né, o transporte da usina não tem onde esperar. Então, eu estou usando aqui, já tinha a anotação, em respeito e parabenizar, porque a gente tem que cobrar. Exemplo, nós temos que cobrar. Nós não podemos desistir. E isso tem que ser resolvido. Eu conto com o David, agradeço
que ele me respondeu, tá todo dia me passando, não digo todo dia, mas assim, toda semana, Márcia, tá assim, o processo tá assim, mas que o prefeito tenha a sensibilidade de resolver rapidamente, porque não é coisa de um mês, é de um ano. E nós aqui, enquanto vereadores, vamos pensar na questão das lombadas, porque muitas vezes precisa de um estudo. Você vê, uma lombada que foi pedida pelo Bola de Fogo, foi colocada e agora é um problema, né? Claro. Tirar uma lombada não é tão difícil, gente. Não é? É a coisa mais simples. Exatamente. Então, é uma das coisas mais simples que tem. Mas faz um ano, Zé. A máquina tira. Mas aí tem que fazer o asfalto, porque não é tirar, tem que tirar e tem que asfaltar. Você vê. Então, Semana, por exemplo, eles você estão vê. com um buraco. Vereadores, Aproveita. E tapa. Então é simples. Agora, com relação à lombada, eu já morei em uma rua onde tinha uma lombada de frente à minha casa. Eu não aconselho ninguém colocar a lombada perto de casa. Trincou a casa inteirinha. Trincou a casa inteirinha. É problema. Tem que ter redutores diferentes, não lombada. Lombada é problema. Redutor de velocidade e quando colocar a lombada, ela tem que ser aquela estendida. Né? Vamos esperar a parte. Opa. Até nessa época, eles me procuraram, foram procurados, eu orientei eles a fazer um requerimento. Lá, um baixo assinado, foi feito, protocolado lá. Aí, essa casa aqui foi feita a indicação, com o baixo assinado deles, foi encaminhado junto ao executivo, e a promessa era que seria retirada. Aí o David falou, não, vamos fazer o estudo lá para ver o que está acontecendo. Só que até hoje não resolveu. Agora vamos cobrar novamente. Vamos cobrar. Porque, olha, é na Rua Amapá. 563. Essa Rua Amapá, ela está do programa de recapeamento. Isso. No dia que for recapear, já aproveita. Já está aí recapeando. Se for conforme o David falou, agora em fim de fevereiro, início de março, já aproveita, arranca e já faz. É a coisa mais fácil. Esperamos que sim. Então, né? Esperamos que sim, né? Vai resolver. Tem que resolver. Se não resolver, essa casa aqui, né? Você é parceira nisso, isso é importante. E para fechar, desde também do ano passado, há um pedido para iluminação da rua João Gonçalves Lordelo, aquela rua subindo. Você tem informação, Rominho? Tem sim. Isso aí foi uma emenda que a gente conseguiu no passado. É o seguinte, foram feitos a troca da iluminação da avenida e da entrada do Cristo com esse dinheiro. E também o projeto contemplava atrás do cemitério, a João Gonçalves Lordelo e a saída para o Vale do Mogi. Esses 3 locais iam ser feito a implantação da iluminação pública. Só que eles fizeram via terceiro. Na época foi uma discussão em que a CPFL não podia fazer. Eu falei, gente, a CPFL pode fazer, mas eles optaram em fazer uma licitação. Só que agora está aguardando, a empresa entrou com o projeto na CPFL, a CPFL autorizou, o David falou que faltava autorização local, não lembro qual local que era uma questão de transformador, mas que já está autorizado. O dinheiro tem, o projeto tem, só falta a execução, que deve começar agora para esse dia agora também aí. A licitação foi feita, né? Foi feita no começo do ano passado. A prefeitura chegou a publicar que seria feito, então nós temos a publicidade da prefeitura, né? Não, tem execução de parte, tem execução de parte desse projeto. Do 10 foi feito o contrato de aditamento. Então, quer dizer, eu acho assim, já faz, a questão a gente está cobrando, Rominho, porque faz mais de um ano, né? E aí é o seguinte, como que a prefeitura anuncia, fizeram até o banner, né, que seria iluminado, mas faz um ano. E foi uma emenda, vereadora, uma emenda que a gente conseguiu, né, em dezembro, uma emenda chamada emenda de guarda-chuva. O Finado de Bertone falava isso, se o Paulo lembra. Foi uma emenda de R$400 mil, no susto, realmente. Uma emenda de R$400 mil que contemplou toda a avenida Pitangueiras, foi colocado o LED e a entrada de Pitangueiras. E ficou esses 3 lugares. Sim. Então, a questão agora é burocrática, mas a execução tem que fazer. Tá para estourar. E a gente está cobrando, a gente tem que cobrar, essa é a nossa função. Né? É só isso. Peço aí a todos, agradeço ao Haroldo, muito obrigada, Haroldo. A vida da gente é uma luta e acho que todos temos que lutar para o melhor do nosso município. Obrigada a todos e uma boa noite. Senhor presidente, só comunicar aos vereadores aí, em relação
ao som, foi colocado o microfone. Nós temos que aprovar que hoje aqui para que seja feito, a ideia é melhorar, né, que seja um microfone em cada mesa de cada vereador, para cada vereador tenha seu momento de falar e as pessoas poderem ouvir tanto aqui quanto lá na transmissão. Então, vocês precisam provar aí se realmente vai ser feito ou não. Acho que é interessante, ficou bem. Não, sim, essa dúvida. Sérgio, Walter, nada mais havendo, por concluindo os trabalhos e agradeço a presença de todos. Aprovado então aqui o microfone, né, gente? Tá de... respeito do microfone aí, vocês gostou? Bom, né? Vamos analisar isso aí. Então, beleza. Hoje foi patente. Gostei. A empresa...